Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais um momento, mais um encontro. Professora Maria José, é um prazer estar aqui com vocês. Sejam muito bem-vindos. Módulo 1 da EJA. Hoje a nossa disciplina é a disciplina de Geografia. E em Geografia hoje nós vamos aprender sobre um sistema de localização, de referência e de orientação, que é a Rosa dos Ventos, tá? Então vamos começar falando um pouquinho sobre a necessidade, né, que nós seres humanos temos de nos localizarmos nos lugares, né? Sabemos que é uma necessidade, né? E nós precisamos de várias ferramentas para poder nos orientarmos e nos localizarmos também no espaço e no tempo em que vivemos. Seja para encontrar uma loja no centro, né? Abrir uma loja nova e aí eu quero passar no centro para conhecer, eu preciso da localização. Seja para encontrar a casa de um amigo ou de um conhecido em um outro bairro. Então eu saio do meu bairro e vou me localizar ou localizar a casa de alguém em outro lugar. Seja a localização de um espaço de uma cidade para outra, de um estado para outro, ou até mesmo de um país para outro. Então, localizarmos e nos orientarmos é de suma importância, faz parte da necessidade humana, né? Nós precisamos ter as orientações e as localizações para podermos encontrar os nossos espaços, né? Os lugares que precisamos no nosso dia a dia. Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a Rosa dos Ventos. Aparece aqui a imagem para vocês. A Rosa dos Ventos, pessoal, é um instrumento usado na orientação espacial. Nela, nós vamos ter os pontos cardeais e os pontos colaterais. É um instrumento muito importante que nos ajuda na localização e na orientação, tá? Então, vamos falar um pouquinho e conhecer sobre os pontos cardeais. Os pontos cardeais são o norte, o sul, o leste e o oeste. Esses são chamados de pontos cardeais. Agora vamos falar um pouco sobre os pontos colaterais. Os pontos colaterais são o nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste. Esses são chamados de pontos colaterais. Então vamos lá, pessoal. Hoje, na aula de hoje, estamos vendo sobre a importância da Rosa dos Ventos, que é um instrumento que nos ajuda na localização. Estamos vendo os pontos cardeais, que é o norte, sul, leste, oeste, e os pontos colaterais, que são o nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Os pontos cardeais, pessoal, são os principais pontos da Rosa dos Ventos. Eles representam dois eixos, o norte e o sul. O norte acima e o sul que está abaixo. O leste, ele refere-se ao lado do nosso braço direito. E o oeste refere-se ao lado do nosso braço esquerdo. Vamos ver um exemplo aqui. Se nós utilizarmos o nosso corpo como referência, como se o nosso corpo fosse a rosa dos ventos, nós temos aí o nosso nariz, que é a nossa frente, ela vai apontar para o norte. As nossas costas, como vocês podem ver na imagem, ela vai apontar para o sul. O braço direito vai apontar para o leste e o braço esquerdo para o oeste. Então, se nós utilizarmos o nosso corpo como referência, podemos também perceber essas localizações que nos ajudam a nos orientar no nosso dia a dia. Os pontos colaterais, pessoal, eles estão entre os pontos cardeais. Eles estão ali no meio de cada ponto cardeal. Então, exemplo, o noroeste, ele fica entre o norte e o oeste. O sudeste, ele fica entre o sul e o oeste. O nordeste, ele fica entre o norte e o leste. Inclusive, o nordeste é a nossa região. E o sudoeste, ele fica entre o sul e o leste. Estou compartilhando aqui uma imagem com vocês, uma imagem da Rosa dos Ventos, onde vocês podem ver a localização de cada ponto, os pontos cardeais e os pontos colaterais.
Percebam aí a diferença de localização de cada um deles. Esse instrumento, a rosa dos ventos, ela nos ajuda a poder compreender e a poder nos localizar no nosso dia a dia, em referências, seja dentro da nossa cidade, em uma simples pesquisa de um bairro para outro, ou seja, quando vamos de uma cidade para outra, de um estado para o outro. É através também dos pontos cardeais que nós vamos estudar sobre as regiões que fazem parte do nosso país, né? Onde os estados estão, a nossa região é a região Nordeste, o nosso estado é o estado de Pernambuco, que faz parte da região Nordeste. Então é muito importante a gente poder ter essas noções de localização e o quão elas são importantes para nós podermos nos orientarmos, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. É um prazer estar aqui com vocês sempre. Na aula de hoje, nós aprendemos a necessidade que os seres humanos têm de se localizar, de se orientar. Aprendemos o que é a rosa dos ventos, que é um instrumento que nos ajuda na orientação espacial do nosso espaço, na nossa localização. Aprendemos também que a rosa dos ventos traz pontos cardeais, que é norte, sul, leste, oeste, e pontos colaterais, que são nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Até mais, bom descanso para vocês. Nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!